Bom dia, pessoal! Segunda-feira, onde estão nossas lamparinas? Bora começar mais um dia. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Ju. Deixa eu já chamar aqui nossa amiga que fará parte hoje da nossa reflexão. Deixa eu colocar ela aqui. E aí, como tá o dia, Flavinha? Conta aqui pra gente. Hoje nós vamos entrar aí na reflexão de número 49, O Homem Bom, do livro Religião dos Espíritos, do Chico por Emmanuel. Deixa eu ver aqui por que não foi o convite à nossa amiga. Instagram. Vamos lá, vou mandar um invite aí, vamos ver se aparece aí, Júlia. Hoje estaremos com Júlia Medeiros. Bom dia, Gabi Mulê. Seja muito bem-vinda. Hoje é nossa reflexão de número 49. Júlia, tô achando que eu tô mandando um convite para você. Deixa eu ver aqui. Agora vai. E ele não tá indo, agora eu acho que vai. Vamos ver se ela consegue entrar. Olá! Bom dia, tudo bem? Acho que eu tava Bom fazendo alguma coisa dia! errada que não tava indo o convite. Tá tudo certo, a gente dá um jeito. Se você não solicita, eu solicito. Exato, é isso aí. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo Te bem, derrubei bom da dia, cama? gente. Ai, sabe, gente, essa Monique, eu vou falar uma coisa. Não, imagina, não derrubou, não. Um pouquinho Só um só. pouquinho A gente antes. tá passando. Só um pouquinho antes, a gente tá passando uns momentos assim de obstáculos e dificuldades aqui em casa, mas tá tudo bem, Tá vai dar tudo tudo certo? certo, a Isso gente aí. acorda, estamos aí, e Bora é isso que mudar essa importa. energia, então. Vamos lá. Bora, Bora vamos. mudar essa energia. E hoje nosso tema é o Homem Bom, lá da reunião pública do dia 6/7/59. E Emmanuel vai trazer uma reflexão a respeito da questão 918, que fala sobre o homem de bem. Eu vou lendo, Júlia, a gente vai pausando e aí a gente vai comentando, pode ser? Então vamos Perfeito, lá. pode ser. Então, antes eu queria só comentar um pouquinho a respeito da questão que fala sobre um homem de bem, né? Que é aquela questão onde Kardec questiona os espíritos, né? A respeito de como chegar, né? Como podemos aí evoluir como espíritos. Então, ele traz exatamente a seguinte pergunta. Por que sinais se pode reconhecer um homem o progresso real que ele deve levar seu espírito na hierarquia espírita, né? E aí ele traz muito essa questão na nossa avaliação, né, para elevação, a gente está sempre ali avaliando diariamente as nossas atitudes, essa questão da nossa lei de justiça, amor e caridade, né, o quanto nós estamos fazendo pelo outro, certo, Júlia? Uhum. Não, perfeito. Eu acho que nessa o galo vai aparecer a qualquer momento. Mas eu acho que é importante nessa questão a gente entender a nossa consciência e estar sempre questionando isso, né? Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, porque a gente ainda lida com as nossas más inclinações, a gente tem que entender que tudo é um processo, nada é assim do dia para noite. Claro que tem momentos que você vai estar inclinado a não seguir as leis de justiça, amor e caridade, mas a gente está tentando, a gente está num processo e acho que o importante é a gente não se martirizar quando isso não acontecer. Mas, claro, estar sempre em contato com a consciência, fazendo esse balanço, né? Eu poderia ter feito um pouquinho melhor, poderia ter me esforçado só um pouquinho mais. Então, acho que nessa questão é justamente sobre a interpretação da consciência e estar em contato diariamente com ela, né? E aí eu acho interessante da questão exatamente isso, porque ele não fala que ele está pronto, né, esse homem de bem, na verdade o homem de bem é aquele que está buscando, né, alcançar tudo isso, então é bem Uhum. interessante.
E aí Emmanuel traz assim: conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorreito. E pensa quão grato te mostrarias aos companheiros que falasse por ti a palavra encerrada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem o passo incerto, garantindo-te a segurança. Vou parar aqui porque já tem bastante coisa pra gente comentar, né? Uhum, não, perfeito. Eu acho que, primeiro, quando ele fala sobre a mudez, né? Porque tem. Eu interpretei dessa maneira, me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas, assim, tem momentos que a gente não consegue verbalizar aquilo que a gente está sentindo. Isso a gente pode colocar diversos obstáculos, diversos momentos. Mas como é bom quando tem alguém que nos compreende e fala por nós no momento que a gente não consegue verbalizar. Tem hora que a gente se encontra em situação extrema de dificuldade, de ansiedade, de um momento tão intenso, que tem aquele amigo que fala: não, eu te compreendo e eu verbalizo por você aquilo que você está sentindo. Porque tem hora que a gente não consegue. Então, olha aí ele falando, né? Imagina você quando você está encarcerado, né? Quando você não consegue falar aquilo que tá difícil, e tem um amigo seu, um companheiro seu que vai lá e faz isso por você. E depois ele fala, né? Gente, eu tô olhando aqui porque o texto na Tá minha ótimo. frente, para não esquecer. E aí, quando ele fala, né? Quando você tá numa enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada. E aí tem ali naquele momento que a gente não sabe qual que é o que nos espera, que a gente está dando passos incertos, mas tem aquele amigo, aquele familiar, ou enfim, qualquer pessoa que seja, que está ali te dando a mão, fazendo você caminhar com segurança. Então, para a gente lembrar disso, para a gente lembrar também que não estamos sozinhos e imaginar essa alegria de poder caminhar com outra pessoa te dando a mão, né, te Te ajudando, enfim, amparando, acho né? que são as duas, sim, acho que Maravilhoso. são as duas grandes interpretações, assim. E é interessante que ele vem da parábola do bom samaritano, né? Para a gente relembrar também um pouco dessa parábola, que é quando o doutor da lei questiona, né, ali Jesus, e até para, de alguma forma, instigar ele, né? E foi um teste, né? Quando ele pergunta Uhum, assim, o que é que eu preciso para fazer para subir na vida, né? E aí ele volta a pergunta para o bom samaritano: o que diz a lei? E aí ele fala, né? Amar a Deus como todas as coisas e ao próximo como a si uhum, mesmo, né? E ali naquela passagem, uhum, né, que ele conta a historinha de uma pessoa que está passando de Jerusalém a Jericó e que os ladrões, de alguma forma, pegam essa pessoa, né, e deixam ali numa condição deplorável. E quantos passam por ele ali e não ajudam, né? Então passa lá o levita, um uhum. sacerdote, até chegar o bom samaritano e ele lavar ali as feridas com óleo e vinho, né, e levar ele até a hospedaria. E quantos de nós muitas vezes observamos alguém precisando desse auxílio, desse amparo, né, dessa ajuda, e a gente passa, né, e nem olha, né, para aquela pessoa que muitas vezes está ali no chão da calçada, precisando pelo menos de um Uhum, olhar, um uhum. bom dia, né, ser visto, né, Júlia? Sim, não, com certeza. E é justamente, eu acho que essa lição aqui que a gente está lendo e atrelado à parábola do bom samaritano é justamente para a gente começar a refletir em como a gente consegue auxiliar as pessoas que estão mais próximas a nós. Por mais que seja difícil, porque é complicado mesmo a gente abster-se de algumas coisas para poder ajudar o próximo, mas como a gente ainda tem essa capacidade, todo mundo pode fazer isso. Eu posso fazer isso com a pessoa mais próxima a mim aqui, que, enfim, é a minha família, o meu pai, a minha mãe, o tanto que eu consigo me abster para ser essa boa samaritana no momento de dificuldade que, enfim, estamos passando aqui em casa agora, por exemplo. Então, é complicado, exige muita paciência, exige muita força, muita coragem,
mas que todo mundo consegue seguir esse exemplo do bom samaritano. E é justamente o que propõe essa lição do homem de bem, que é algo que a gente consegue fazer constantemente, mas com que a gente não siga os exemplos do levita, do sacerdote, que apenas observam a situação, e ainda mais nós que estamos aqui estudando o espiritismo. É difícil a gente, pelo menos eu, às vezes eu fico com medo de falar que eu sou espírita, porque eu ainda não consigo colocar tudo aquilo que a gente fala Estamos e tudo que a gente tentando, né? estuda. Estamos tentando em prática, porque é aquela coisa, quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, assim, a gente, ainda mais nessa condição de que estamos estudando aqui, precisamos, no máximo, tentar colocar em prática o que o bom samaritano fez. Que esses exemplos, né, do levita, do sacerdote, aqueles que passam por ali e veem aquela pessoa naquela situação de extrema vulnerabilidade, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai colocar uma vendinha e não olhar e seguir adiante, porque eu, no meu conforto, eu estou bem, não vou, né, me sentir assim, eu não vou me colocar naquela situação, porque eu vou me sentir mal em ajudar, ou enfim, eu vou ter que, né, me Me abster de alguma rebaixar, né? coisa boa. Muitas vezes me rebaixar, não Também, vou descer, também, né? Não vou descer aquele grau que eu tô achando que eu perfeito. tô, né? Uhum, perfeito. Então, assim, é um convite, né? Eu acho que é um convite a gente usar esses, não posso dizer maus exemplos, mas exemplos ainda de pessoas que não chegaram naquele grau que se espera, né? De tudo que a gente lê e estuda, né? E é interessante esse ponto que você trouxe, que muitas vezes a gente tem facilidade em ajudar quem está de fora, fora da nossa família, mas a gente tem dificuldade de ajudar aquela pessoa que está dentro da nossa família, né? E a gente acaba deixando, desviando o olhar, falando, ah, não vou resolver isso agora, deixa para depois, né? Então, a nossa maior Uhum, responsabilidade é com esses que estão à nossa volta mesmo. É isso perfeito. aí. Eu acho que, na verdade, são os principais, né? Afinal, a gente veio nessa família, acredito que seja para reparar algumas coisas, né? Algumas arestas aí que são meio Soltas. conturbadas, de alguma forma. Soltas, soltas. Acho que é a melhor coisa. Arestas soltas. É Melhor, isso melhor. mesmo. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Gente, só uma nota aqui, o preliba é o prazer antecipado. Então imagina você caído ali, desfalecido na via pública, tendo a vontade desse prazer antecipado de ter o consolo do braço de alguém e você não ter isso, né? Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que iluminaria o coração perante a visita do amigo que fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edifica o gesto de coragem do irmão que te buscaste testemunhar entendimento. Mais uma pausa aí, Júlia. Hum, Olha, Mais uma pausa aqui. Diga. eu ia comentar o seguinte, né? Eu fiquei pensando quando eu passei por essa passagem, eu estou fazendo aí, recentemente eu fiz um estudo sobre Maria de Magdala, né? Uhum, E está uhum. ali em Humberto de Campos, na Boa Nova, então a gente foi falar das mulheres do Evangelho, e essa foi a última que eu fiz no home office espírita, né? E quando fala Sim, dessa sim. Uhum, questão do imagina te tocando por moléstia contagiosa, né? Eu fiquei imaginando Maria de Magdala, que de alguma forma ali ela se entregou de uma uhum, certa forma para os leprosos, que ela não tinha esse receio, né, de pegar as moléstias. Ela ia com toda a fraternidade, uhum, amorosidade, abraçava esses irmãos, né? E no final, ela acabou perdendo todo aquele encanto, aquela beleza dela exterior, que era a beleza que ela tinha, né? E adquiriu uhum, uma beleza interior, tanto que no momento que ela desencarna, Jesus vai buscar ela, né? E fala: Olha, Maria, você uhum, chegou aqui, uhum. você conseguiu alcançar ali a porta estreita. E quantos de nós não temos essa condição, né? Sim, não. E quando você foi falando, eu fui lembrando de como as mães e os pais também, mas principalmente as mães, no momento em que ganham seus bebês, em que ganham seus filhos, é uma dedicação extrema, é assim, é deixar de cuidar de mim para cuidar do outro. E eu acho que é o exemplo mais bonito que a gente tem disso, né? Do tanto que às vezes as mulheres deixam de cuidar de si, deixam de cuidar, né? É, posso falar
externamente, né, do físico ou principalmente do interno, do emocional, porque é uma carga muito, é uma carga nova, é uma carga emotiva muito grande, de você ter que lidar com um ser que antes você não conhecia. Então, para todo mundo é muito novo. Então, justamente, eu me lembrei muito disso, do quanto os nossos pais e as nossas mães deixam de cuidar de si para poder cuidar dos filhos, para poder cuidar da gente. E do quanto isso é importante. E, acima de tudo, tem aquelas pessoas aí usando um exemplo mais prático da atualidade. Quantas pessoas não saíram de suas casas ignorando, né? Claro que respeitando todas as recomendações sanitárias aí, mas ignorando o fato de que está acontecendo uma pandemia para poder ajudar aquele irmão que está em situação de rua, que não tem o que comer, assim. É muito delicado não ter o que comer. Então eu imagino o quanto essas pessoas que estão auxiliando nesse momento, pode ser que elas estão somente auxiliando nesse momento, mas que bom que elas estão auxiliando nesse momento, ou somente, talvez elas possam ser tocadas a depois que acabar Continuar, essa né? situação, continuar ajudando. Então, assim, é interessante também analisar por esse lado atual, né, do que a gente está vivendo, Verdade. Quando com você certeza. falou das mães, né, que fala que imagina-te no cárcere, padecendo a compreensão do mundo, quantas mães. E aí eu acho interessante, porque muitas vezes você passa na Uhum, penitenciária masculina, você só vê mulheres na fila, né? Para visitar essas pessoas que estão uhum, lá dentro. E o contrário também é verdadeiro. Quando você passa na penitenciária feminina, normalmente são mulheres que estão ali também para poder visitar. Dificilmente você viu uma fila, uhum. muitas vezes, de homens, né, que vão lá e que perdoam e que mantém, né, essa perseverança, essa caridade, esse gesto de, não, eu vou manter aqui firme com essa pessoa, né? Então, as mulheres têm essa capacidade mesmo de perdão, de alguma forma olhar essa pessoa, né, como Jesus olhava, né? Sem esse julgamento. Interessante isso, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso que você disse é o julgamento, é, é testemunhar, o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. E não tão somente você buscar ajudar aquele irmão compreendendo e tendo empatia, mas não julgando ele na condição em que ele se encontra. Porque cada um sabe da sua dificuldade, cada um sabe do seu sentimento, né? Às vezes uma situação que para mim possa ser extremamente dolorosa, extremamente de dificuldade, para a Monique não é. Para a Monique ela passa tranquilamente, bem como pode ser ao contrário. Então, assim, acima de tudo, que a gente não julgue o que o outro está passando. A dificuldade é a enfermidade do outro. Porque eu acho que essa é a maior chave de tudo. A gente tá ali e não julgar. Nossa, depois que você ajuda, você ainda faz, nossa, aquela pessoa tá naquela situação, né? Meu Deus, que difícil. Ajudou, acabou, pronto, encerrou o assunto, bola pra frente, Exato. sabe? Então, acho que é importante essa questão do não julgar também, né? Muito bom. E aí ele fala assim: imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te um erro sobre o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que acalmarias diante da indulgência do que te desculpasse a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que ofertasse a oração do silêncio e a frase de simpatia. E em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais seriam os homens bons nessas circunstâncias? Os que usaste de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade, segue adiante e faze também o mesmo. Né? Aqui falando também do bom samaritano, né? E dessa Uhum, questão do uhum. doutor da lei que vinha questionando, né? Será qual que é o meu exemplo, né, de caridade? Sim, sim. Não, eu achei, eu tava lendo aqui nos comentários, o pessoal do Spiritcast está aí conosco.
Eu acho que, não sei, Monique, se você quiser ler, porque o comentário foi maravilhoso. Vamos lá. Nos colocando no lugar do próximo não significa imaginar que eu estou lá com o meu histórico, mas tentar entender com que leva o próximo a chegar até lá. Exato. E eu achei interessante quando ele fala isso aqui também, né? Não só de tentar entender como é que a pessoa chegou lá, mas sem julgamento, né? Como você comentou, né, Uhum, Júlia? De não ter que não exigir um exame de consciência, né? Eu estou fazendo bem pelo bem, sem uhum. exigir que a pessoa reconheça aquele bem que eu estou fazendo. Muitas pessoas ficam Sim, esperando essa gratidão também daquilo que eu estou, de alguma forma, fazendo pelo outro, né? e é muito difícil, porque, ai, gente, quantas vezes eu não faço um bem ali e eu fico assim, ai, será que aquela pessoa vai me agradecer? Sabe? É isso. Isso é muito pequeno diante de tudo, sabe? Se você fez aquilo, se você fez com amor, se você fez com carinho, se você fez com a sua boa vontade, no máximo puro sentimento, que bom, já valeu a pena. Tipo assim, a gente ainda deu pra escutar, eu acho agora, Agora né? sim. Maravilhoso. Agora deu. Agora não teve como fugir. Então, eu acho interessante também como o pessoal do Spiritcast colocou. É muito fácil a gente colocar sempre as nossas experiências de vida e não pensar nas experiências do outro. Eu acho que esse é o verdadeiro significado da palavra empatia, porque é muito difícil hoje, na condição que a gente está, a gente ter a empatia, porque é acima de tudo você presenciar e vivenciar aquilo que o outro está sentindo em todos os momentos. E é impossível a gente fazer isso. Eu não consigo estar 24 horas na pele da Monique, mas eu posso me esforçar ao máximo para compreendê-la e justamente sem exigir o exame de consciência dela. Do tipo assim, nossa, Monique, você errou aqui, olha, presta atenção, pensa bem se você falou direito. Não é sobre isso. É sobre assim, olha, aconteceu isso, eu te entendo, acho que você teve todas essas circunstâncias para você pensar dessa forma, é extremamente normal, então vamos solucionar isso aqui juntas. Vamos, sem ai, porque no Entender o passado, porque motivador, você né? fez isso. E ali, mais pra frente, ele vai falar, né? É, quando você imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos e mentaliza esse bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta. Então, quando você erra e alguém te desculpa, não é maravilhoso? Quando Muito. você comete uma falha, e aí eu posso pegar um exemplo aqui. Eu, Júlia, às vezes cometo erro no meu relacionamento. Então, né, eu fico assim, meu Deus do céu, a pessoa nunca mais vai querer olhar na minha cara. E aí, aquela pessoa ela tem a capacidade de se colocar no meu lugar e entender que eu errei por causa disso, disso, disso. Óbvio que ela fica chateada. Mas ela fala assim, olha, eu te perdoo e eu te ajudo da próxima vez se acontecer de novo, da gente tentar uma solução diferente. De você não cometer o mesmo erro. Tipo, estou do seu lado, sou seu parceiro, a gente vai conseguir resolver isso. Então, assim, olha como enche o peito a gente imaginar alguém perdoando a nossa falha. Então, é muito gostoso, assim, É. Eu gostei do é uma comentário. energia. Gostei do comentário da Uhum, Livânia Lins também. Livânia, beijos. Ela colocou aqui, é o silenciar sensível, que é muitas vezes aquele momento que você não fala muitas vezes com palavras, mas você se aproxima da pessoa e demonstra que você tá aceitando uma desculpa, ou que você tá ali mesmo sabendo que ela fez tudo de errado, né? E muitas vezes, né, a gente erra mesmo, e é do ser humano, né? A gente ainda tá aí passível ao erro, a gente ainda tá, de alguma forma, se transformando, né? Se modificando. E é o estar ali presente, muitas vezes com o olhar, né? Com esses silenciar sensível, mas estar presente, demonstrar que você é ali para qualquer momento, né? uhum, uhum. E às vezes o silêncio é até a atitude mais valiosa que se tem diante de alguma questão. A gente, eu, Júlia, principalmente, eu Exatamente. sempre tento, quando alguém tá com algum problema, eu sempre tento colocar um conselho. Não, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Só que às vezes a pessoa nem tá precisando ouvir seus conselhos. Às vezes ela só tá precisando que você a escute e que você silencie diante daquela dificuldade que ela tem. Porque às vezes é,
o silêncio acaba sendo uma prece, que nem nas plaquinhas do meu centro, viu, Monique? Eu não sei se nas plaquinhas do seu centro tem isso, ou se você já leu isso em algum lugar. Mas o silêncio é uma prece. Então, assim, às vezes o silenciar é realmente uma prece, é uma energia que você desprende de si, mas que você, mesmo no seu silêncio, você está ativo ali em ajudar aquele próximo, né? Exatamente. Eu queria só comentar também, né, para a gente até concluir aqui, Júlia, que a gente está fechando, né, Uhum. o texto, mas Jesus não fez a caridade somente uma das condições, né, da salvação, mas a única, né? Uhum. Então, a caridade, Uhum. quando a gente fala de caridade, né, desse sentimento, um homem de bem, eu quero chegar, né, a ser um homem bom, porque a gente ainda não chegou nessa condição de ser espíritas mesmo, né, 100%, estamos a caminho. Não é só a caridade material, mas principalmente essa caridade de olhar para o próximo, né, de enxergar a oportunidade que a gente tem ali de muitas vezes pegar uma palavra amiga, né, e conversar com aquela pessoa, ter um momento de ouvir essa pessoa, né, muitas vezes, porque a gente também quer falar demais, né, tem horas que a gente precisa só ouvir, só estar ali presente para Uhum. poder ouvir. Sim, sim. É o que todo mundo tem falado ultimamente da escuta ativa, de praticar a escuta ativa, né? De você não sair, se eu posso falar essa palavra, vomitando, sair vomitando coisas, sair vomitando palavras bonitas, que é muito fácil, viu, gente? Quando a gente está de fora da situação, quando a gente está de fora do problema do outro, a gente, não, porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, tá falando para você ser assim diante dessa palha e você tem que fazer desse jeito. E, cara, isso às vezes só torna a coisa mais nebulosa ainda, só dificulta ainda mais, só traz ainda mais confusão, porque a pessoa vai começar a se cobrar, a pessoa vai começar a achar que ela é uma pessoa completamente errada, que ela não tá certa em nada, e aí ela questiona os sentimentos ruins que ela tem, que são normais, a gente sabe que é normal a gente ter pensamento ainda negativo, mas a gente tem que avaliar tudo que acontece ao nosso redor e interpretar, óbvio que não ficar naquele estado, né? Não ficar na tristeza, não ficar na melancolia, não ficar na raiva, mas é interpretar. Eu estou me sentindo triste por quê? Por causa disso, disso, disso. Show. O que eu posso fazer? O que está no meu controle? Posso fazer isso? Eu posso chamar a Monique para me ajudar. Eu posso ligar para minha mãe. Eu posso tentar buscar um auxílio de fora. Então, assim, acho que acima de tudo é a gente interpretar os nossos sentimentos e ver o que a gente consegue fazer ali naquele momento. E claro, como toda essa lição aqui que nos trouxe, imagina-te. Imagina-te em uma situação e você recebendo aquilo que você gostaria. Eu acho que é o que resume bem, né? O que é o que resume para com que a gente consiga, de forma prática, tentar ser esse homem de bem. Usar esses exemplos, né? Para que a gente consiga um dia não ter que usá-los para a gente conseguir fazer isso. Porque isso aqui é só uma ferramenta, como uma pessoa da minha vida gosta de falar, exercícios filosóficos para com que a gente consiga fazer de fato essa caridade. Que eu espero um dia todos nós não precisemos usar esse exercício filosófico para poder praticar a caridade e simplesmente fazer por fazer, sem ficar pensando no benefício, mas sim com o puro coração, ser o homem de bem, né, a mulher de bem, né, o homem como ser humano de bem, sem ter que ficar pensando no que vem voltar, no que vai voltar para você, ou enfim. Acho que é mais ou menos isso, né? Eu queria só trazer um ponto que você falou, só para ressaltar, reforçar mesmo, de muitas vezes pedir ajuda, né? Porque às vezes a gente fica só naquela situação de, eu não vou pedir ajuda, né? Naquele orgulho bobo de não querer pedir ajuda para o próximo. E às vezes a gente perde a oportunidade de alguém podendo nos auxiliar e vice-versa, né? Ou eu fico também ali numa Uhum. situação de, se a Júlia precisar, ela vai me procurar, ela vai me pedir ajuda. Vou ficar aqui só de olho, né? Sim. Esperando a Júlia me pedir, porque eu também sou orgulhosa, né? E vou ficar Uhum. esperando a Júlia me pedir ajuda. E na verdade não, que a gente tem que fazer exatamente o inverso, né? A gente está disponível, está à disposição, perceber que aquela pessoa está precisando e mesmo que ela não peça, vai lá e vai ajudar, né? Esteja à disposição. Acho que é bem isso mesmo, Uhum. Júlia.
Muito bom. Ó, o pessoal está comentando Perfeito. aqui, Júlia, adorei, você é muito esclarecida. Antunes mandou aí para você. Ah, imagina, a Flavinha, gente, nas nossas limitações, a gente tenta, no mínimo, interpretar alguma coisa, que eu falei algumas besteiras aí, mas tá tudo certo. Flavinha mandou aqui, muito bom, meninas, parabéns pelas reflexões. Júlia, estamos aí no finalzinho. Eu gostaria muito de agradecer por você ter aceitado e topado estar aqui com a gente. Nosso canal está aí aberto para Imagina, você sempre sempre. um prazer. Ai, vocês são maravilhosos. Obrigada a você, Monique, por abrir esse espaço, abrir esse momento na manhã de começar a semana, né? Segundou, né? De começar a Exato. semana fazendo essas reflexões tão extremamente importantes, principalmente no momento em que estamos vivendo, né? Acho que é um momento em que está todo mundo precisando refletir mais e mais e mais e mais e mais. Exato. E graças a Deus, né, eu tive a oportunidade aí nessa quarentena de conhecer pessoas como você, com os nossos amigos ali do Home Ai, Office Espírita, a gente sim, unindo de coração. Então, estou também aí à disposição sim. para você, tá bom? Beijo Ai, grande, óbvio. obrigada por Ai, estar a gente aqui. chama sempre. Ai, eu que agradeço. Obrigadão. Amigos, estamos partindo. Quem não conhece o canal da Júlia, entra lá no Espiritistes. E quem quiser também, sigam aí meu canal Luz da Alma, quem veio do canal aí da Júlia, né? Monique Papa Oficial aí também. Todo dia, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, a gente faz essa reflexão para começar bem o dia, né, Júlia? Então, é sempre importante, como você comentou, nessa época a gente está aí, né, se apoiando. As nossas lamparinas também estão sempre aí com a gente. Gente, obrigada a todos Maravilhoso. que estiveram com a gente hoje. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau.